como não podia deixar de ser. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Sra. Ministra, num país que vive uma das mais graves crises económicas e sociais desde o 25 de Abril, o Governo do Partido Socialista, do PS, apresenta um programa de estabilidade e crescimento que é uma declaração de guerra, não a todos os portugueses, mas à grandíssima maioria dos portugueses. Eu diria que há um punhado de gente que fica muito bem representado com este PEC, porque fica a ganhar e fica com os seus salários milionários, com os seus grupos fabulosos, com a perspectiva da privatização e ganhar dinheiro nessas privatizações, mas a grandíssima maioria dos portugueses sofre com este PEC de uma forma inaceitável. Este PEC não é um programa de estabilidade e crescimento, é de instabilidade e retrocesso. E por isso, Sra. Ministra, um conjunto de questões relativamente a este programa. Como justifica a Sra. Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social medidas como a redução dos salários? Nem somos nós, PCP, que o afirma. O Diário Económico, numa determinada notícia, refere: Governo espera perda de poder de compra para todos os trabalhadores. Contenção salarial, redução salarial, aumentos a zero, que vão ser, no fundo, entre aspas, comidos pela inflação, logo vai haver redução dos salários. Sra. Ministra, esta medida, além de aumentar a injustiça social e aumentar a pobreza, irá ter consequências nefastas do ponto de vista económico. Sra. Ministra, como é que justifica esta medida? Como é que isto vai ajudar a crescer a economia? Como é que vai ajudar a combater o desemprego, a redução dos salários dos trabalhadores portugueses? Uma segunda ordem de questões, Sra. Ministra, tem a ver com o plafonamento das prestações sociais. A Sra. Ministra não esclareceu relativamente ao congelamento nominal do indexante dos apoios sociais que é previsto, que está no PEC. A Sra. Ministra diga, por favor, se esse congelamento nominal do PEC vai ou não avançar. E é congelamento nominal, é o que está escrito no Programa de Estabilidade e Crescimento. A Sra. Ministra, o seu Governo avança com a condição de recurso generalizada a todas as prestações, portanto vai apertar os critérios de atribuição desta mesma prestação. Mas relativamente ao rendimento social de inserção, por muitas voltas que lhe queira dar, Sra. Ministra, a verdade é que o PEC prevê metas concretas. Dos 507 milhões gastos no ano passado, página 15 do Programa de Estabilidade e Crescimento, dos 507 milhões gastos no ano passado, 2009, o Governo prevê que em 2012 a despesa seja de 370 milhões. Explique lá, Sra. Ministra, como é que isto se compagina com o discurso que aqui fez, de que ninguém sai prejudicado com a atribuição desta prestação social. É que a ninguém vai ser negada a prestação. E eu lembro, as alterações às regras do subsídio de desemprego vão agravar a situação. Pessoas que não têm direito ao subsídio de desemprego, a única porta que têm onde bater vai ser no rendimento social de inserção. Os pedidos vão aumentar. Com menos este dinheiro, os 140 milhões que aqui está previsto, como é que a Sra. Ministra responde aos pedidos? Porque o teto vai determinar, Sra. Ministra, estes 370 milhões, vai determinar que até determinado montante as pessoas recebem. A partir deste montante não o recebem, é isto que o teto significa. Porque diz definição de tetos máximos de despesas com prestações sociais do regime não contributivo, nomeadamente o rendimento social de inserção. É o que está escrito no PEC. E, portanto, isto levanta questões de injustiça social e de inconstitucionalidade, porque viola o princípio da igualdade, porque não pode haver pessoas a quem seja negado a prestação social, porque pura e simplesmente não há orçamento de Estado. Outra medida prevista no programa tem a ver com a alteração às regras de atribuição de subsídio de desemprego. Sra. Ministra, mais 700 mil desempregados, mais de 12% de desemprego, mais de 20% dos jovens estão desempregados. A Sra. Ministra duplica-se em afirmações a dizer que atingimos o pico, fala de estabilização, sinais positivos, mas a verdade é que cada vez que fala a Sra. Ministra, o desemprego não para de crescer. E neste cenário, Sra. Ministra, o que se coloca por parte do Governo é uma alteração das regras de atribuição de subsídio de desemprego para pior. Isto é absolutamente inaceitável, Sra. Ministra, na medida em que o desemprego não para de crescer, já 50% dos desempregados não têm acesso ao subsídio de desemprego e estas medidas que a Sra. Ministra anuncia vão obrigar a aceitar menos salário e trabalho mais precário. Ora, Sra. Ministra, isto é o caminho para resolver que problema do nosso país, Sra. Ministra? Mais exploração, mais trabalho precário, menos salário.
É este o caminho que o PS enquadra como necessário para resolver os problemas do nosso país? Nós consideramos isto absolutamente inaceitável. E não venha com as conversas das perversidades dos 18 mil postos de trabalho que não foram aceitos, Sr. Ministra. Porque esses 18 mil postos de trabalho que não foram aceitos são muito bem explicáveis. É trabalho precário, trabalho pago à hora, de 200, 300 euros, trabalho precário de quem oferece trabalho de 2 ou 3 meses e depois volta a ser despedido e não tem direito a subsídio de desemprego. É trabalho que não tem dignidade, Sra. Ministra, e portanto não venha com os 18 mil postos de trabalho que ficaram por responder. E mais lhe digo, 18 mil postos de trabalho, Sra. Ministra, não respondem aos mais de 500 mil desempregados que estão inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, este caminho previsto no PEC, Sra. Ministra, não resolve o problema da recessão, não resolve o problema do déficit, vai-nos levar à recessão económica, há vários economistas que já o dizem, vai aumentar a pobreza e não resolve o problema do déficit, porque passado os 2013 vamos voltar a ter os mesmos problemas porque não tivemos absolutamente nenhum crescimento económico.